O culto só para vocês, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Eu gosto muito Deus fala muito comigo naquela passagem do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, né? Evangelho de João, capítulo 4. E a Bíblia fala que era necessário, né? Era necessário que ele passasse por aquela cidade de Sicar, né? Então, e Jesus, na verdade, ele desviou a rota dele. Ele foi até, pelo que eu não me lembro bem agora, mas acho que ele foi até por um caminho mais demorado. Tudo por causa de uma pessoa, por causa de uma mulher, né? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o marido que ela tinha não era dela. Então Jesus, ele nos ensina nessa passagem bíblica o valor de uma pessoa, né? Tem uma outra passagem muito conhecida, né? Qual o bom pastor que, sabendo que se perdeu uma ovelha, que ele não deixa as 99 no aprisco e ele sai em busca da ovelha perdida. Então, passagens como essa, como da ovelha perdida, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, nos fazem entender o quanto Deus, ou quanto Jesus Cristo valoriza uma única pessoa. E aqui nós não temos só uma única pessoa, né? Estamos aqui com 6 alunos, né? 6 na numerologia bíblica representa o número do homem, né? Para a gente lembrar que nós somos homem. A minha ministração de quando eu teve o encontro foi exatamente sobre isso. O que Jesus fez para ir numa cidade que os Gadarenos, num lugar que os judeus também não iam lá. E ele entrou no barco, estava uma tempestade e os discípulos não entenderam, né? E eles foram para esse lugar e lá, tudo por causa daquele endemoniado gadareno, que ele vivia nu, pelado, nos sepulcros, e ninguém dava valor. E Jesus fez uma trajetória lá naquele lugar, só para libertar. E depois eles não aceitaram aquele povo, né? Não aceitaram Jesus mandasse que fosse embora. E aí eles entraram no barco e os discípulos estavam sem entender por que já chegaram e já tinham que voltar. E aí o gadareno queria ir com Jesus. Sim. Jesus disse, não, volta lá e mostra-te, né? Anuncia os seus, né? Isso, anuncia os seus. E 2 anos e meio depois, Jesus voltou no mesmo lugar e ele pregou para uma multidão. Eram 4.000 homens, fora as mulheres. 2 anos depois, agora tu vê o que uma pessoa que Jesus se comoveu, né? Assim como a mulher samaritana. Eu acho uma história mais ou menos parecida. Jesus se comoveu por mais uma passagem bíblica, né? Que ninguém dava valor, ele era um. Eu acho que Deus quer falar com nós sobre essa mulher samaritana. O que Deus quer falar é que a gente tem que anunciar. Depois que a mulher samaritana ela teve um encontro com Jesus, né? A Bíblia Sagrada diz que ela então anunciou o Evangelho ali para a cidade dela e muitos, né? Se a gente for ler ali no Evangelho de João, já que a gente tocou no assunto, Evangelho de João capítulo 4, versículo 39, né? Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, né? Então, um encontro com Jesus modifica o nosso testemunho, né? Transforma as nossas vidas ao ponto de que a gente realmente tem um verdadeiro testemunho para dar, né? Essa mulher ela já tinha tido 4 maridos e o que ela tinha não era dela. Por quê? Porque era uma pessoa que estava realmente desiludida, desenganada. Provavelmente o fato dela não conhecer a Deus fazia com que ela tomasse decisões precipitadas, né? E ela saiu trocando de marido como se troca de roupa, né? E a pessoa que tem um encontro com Deus, ela aprende que as nossas decisões devem ser fruto de oração, né? De resposta de oração. Coincidentemente, nós acabamos de chegar de um retiro, onde havia uma pessoa entre nós que já tinha tido 3 relacionamentos, teve 3 filhos nesses 3 relacionamentos e nenhum deles deu certo, né? Então, até tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e disse... Argentina, né?
Não, é em outro país, né? Mas não vem ao caso. E dizer para ela, né, que realmente que Deus iluminasse ela, porque em havendo um quarto casamento, que seja realmente uma resposta de oração, né? Porque na maioria das vezes as nossas decisões erradas são porque a gente decidiu sem orar, né? A gente fez algo precipitado sem orar. Muitos de nós aqui, os nossos casamentos, de repente, a minha esposa foi resposta de oração, mas de repente, eu não sei vocês aqui, alguns não tiveram essa oportunidade, quem sabe, de orar antes, ainda assim Deus abençoou, glórias a Deus, né? Mas felizes são aqueles que podem orar e ter uma resposta de Deus, que aí quando a gente ora e Deus responde, não tem como errar. Como diz o italiano, não tem errada. Para a gente não perder muito foco, eu só queria acrescentar mais uma coisinha aqui na palavra da minha mãe, sobre a questão do Gadareno, que uma curiosidade é que essa libertação do Gadareno aconteceu após aquele episódio onde os discípulos passaram por uma tempestade no barco, né? Sim. Então, sempre depois de uma tempestade na nossa vida, Deus vai nos usar para promover uma grande libertação. Então, é só algo profético aí. Eu levei para o lado de que Jesus, ele se importa com as pessoas, não importa, pode ser drogado, homossexual, qualquer um, porque ele se importou com o Gadareno que vivia pelado entre os sepulcros. Ele era um homem. Vê que os demônios dele foram para a manada de porcos, e os donos dos porcos também ficaram bravos com Jesus. Né? O principal que precisa ficar registrado para nós aqui no começo dessa aula, né, conforme a gente percebe que o Espírito Santo está querendo direcionar, é realmente o valor de uma pessoa. Né? Tem até no CD do Cris Duran, ele tem um CD Dá-me Almas, e nesse CD ele tem uma fala dele, né, que ele fala sobre uma pessoa que ele evangelizou na França por telefone. Né, e ali ele comenta, né, o valor de uma alma, muito, muito bacana. Quem não ouviu ainda essa gravação dele ali, CD Dá-me Almas, está no YouTube com certeza, né? É muito importante. Então, para Deus tem um texto em Zacarias que diz, né, quem despreza o dia das pequenas coisas, os pequenos começos, né? A palavra de Deus diz ainda, né, ser fiel no pouco e sobre o muito colocarei. A gente vive num mundo onde as pessoas, muitas delas querem começar grande, né? A gente vê esses jovens na internet, querem ficar rico da noite para o dia, né? Querem ficar milionários sem trabalhar, né? Querem montar um negócio virtual ali. Não estou dizendo que eu sou contra, mas a gente vê que a mentalidade da juventude nos dias de hoje, elas querem as coisas meio que fast food, meio que instantâneo, as coisas tudo da noite para o dia. E com Deus não funciona assim. Com Deus é um Deus de princípios, né? E esse princípio é o que Deus quer falar com a gente no começo dessa aula. Ser fiel no pouco, sobre muito nos colocar, Deus vai nos colocar, né? Então, alguns aqui de repente já estão liderando uma célula. Ser fiel naquela célula, né? E Deus vai te dar 2 células, vai te dar 3, vai te dar 4, vai te dar daqui a pouco uma filial da Igreja Batista da Esperança para você tocar numa cidade, amém? Recebe aí? Então a gente tem que ser fiel nas pequeninas coisas, amém? E Deus nos colocará sobre as grandes. Amém. Então, amados, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando essa palavra com vocês, né? Essa aula, na verdade, é a 10ª lição da Escola de Líderes, né, sobre a homilética. Então, hoje a gente vai estar vendo a homilética 1 e segunda-feira que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês novamente e nós vamos fazer a homilética 2. É quase impossível fazer as 2 lições numa noite só. E a gente vai fazer bem caprichado. Amém? Eu queria ler com vocês um texto, 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Tá? 2 Timóteo 4, 1 a 2. Conjure-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Amém, amados? Amém. Então, a homilética, né, ela está totalmente ligado com a arte, né, de pregar, né? Se você for ler aqui o parágrafo 2º, né, a homilética ganhou força justamente com essa característica marcante. Segundo o dicionário do Coogan Howes, homilética,
é a eloquência de púlpito, da catedral, a arte de pregar sermões, e podemos acrescentar a habilidade de compor e pregar sermões. Então isso é homilética, é a arte de pregar sermões e também a arte de compor, ou de preparar um sermão. O sermão, ele pode acontecer de forma totalmente espontânea, quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus, né? Quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade, eu estou ligado com Ele 24 horas por dia. Ele é a videira, eu sou uma vara, eu estou conectado com Ele. A Bíblia fala que Jesus ele é considerado uma fonte, né? Ele diz que, ele falou justamente para a mulher samaritana, né? Que aqueles que creem nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, quando eu estou ligado em Jesus, que é a fonte, rios de água viva fluem. Então, quer dizer, eu posso elaborar um sermão totalmente na inspiração do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso pregar uma mensagem sem ter nada na minha frente, sem ter um papel, sem ter um esboço, sem ter Bíblia, sem ter nada. No entanto, a homilética, o estudo da homilética, diz respeito também à arte de preparar um sermão. Principalmente vocês que são novos, né, estão sendo preparados para ter uma célula, para estar à frente de pessoas, para ministrar a palavra de Deus. Normalmente, quando a gente está começando na caminhada, a gente não tem ainda essa habilidade de sair por aí pregando sem se preparar antes. Então, por isso, esse estudo da Escola de Líderes visa preparar vocês para que vocês tenham capacidade de pregar um sermão bem elaborado, bem preparado, bem estruturado, ok? E para isso, a gente vai orar em casa, vai pedir a Deus uma direção, e Deus vai dar uma palavra, e a partir do momento que Deus deu essa palavra, que também pode, em algumas situações, ser uma indicação do teu próprio pastor, né? Pode acontecer, o teu pastor, a tua pastora, te dá uma orientação, e eu gostaria que você pregasse sobre esse tema, porque o Espírito Santo está me falando que é para pregar sobre isso. Então você vai debaixo de obediência, vai estudar aquele texto, aquela orientação do teu pastor, e você vai lá e prega. E pode acontecer também, o teu pastor te dá liberdade para você orar, e Deus te dá uma palavra, e aí você então vai meditar em cima daquela palavra e vai organizar o sermão conforme as dicas que nós vamos aprender aqui na aula de hoje, ok? Até aqui tudo bem? Se vocês precisarem me interromper. No final eles vão ter que elaborar cada um sermão, eles vão escolher se é o textual, se é o temático, ou se é tu sabe, os positivos. Amém, então, amém. Cada um vai preparar depois uma aula e eles vão pregar para nós aqui, né? Ou a gente talvez convide alguém. Essa é a prova final, né? Essa é a prova final após as aulas de homilética, né? Porque essas aulas, elas fazem parte são as últimas aulas, na verdade, da Escola de Líderes, né? Quer dizer que vocês já estão na reta final aí de formação, de formatura, né, da escola. Então, é isso daí. Não ter medo, diga-se de passagem, é algo muito importante para quem deseja ser um pregador do Evangelho, né? O medo não vem de Deus, né? E Satanás, muitas vezes, ele tenta produzir medo, insegurança, timidez, né? Para que a gente não faça o que precisa ser feito, né? A gente precisa realmente vencer essa timidez. Mas temor sim. Temor sim, mas medo não, né? Temor a gente precisa ter, sempre, principalmente no que diz respeito à pregação da palavra de Deus, né? Mas eu não preciso ter medo, né? O medo não vem de Deus. E o antídoto para o medo é o amor, né? O amor de Deus lança fora todo medo. Então esse texto que eu li aqui para vocês, ele ensina, né, que nós devemos pregar a palavra em todo o tempo, isto a tempo, fora de tempo, quer oportuna ou não. Deus deseja que a gente pregue a palavra em cada oportunidade que surge, não apenas numa célula, não apenas num pequeno grupo. Eu devo pregar a palavra todos os dias, né? No meu trabalho, em cada oportunidade que surge, a vontade de Deus é que eu pregue a palavra todo o tempo. Pregue também com o meu testemunho, né? O nosso testemunho é a nossa principal arma. Mas é bom colocar aqui para vocês
que o fato de a gente ter um bom testemunho não nos isenta também de abrir a boca e falar, porque a gente às vezes pode se iludir achando assim que eu tenho um bom testemunho, então minha vida já é uma pregação. Que bom, maravilhoso. Se isso for uma realidade, de fato a nossa vida é uma pregação. A nossa vida ela é uma carta escrita, como disse Paulo, né? Uma carta escrita e lida por todos. No entanto, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vai ver isso aqui na aula. Então, como que eu vou gerar fé nas pessoas se eu não abrir a boca e falar, né, do Evangelho? Então, eu preciso falar. Amém? Lembre que Deus, quando quis criar o mundo, ou reconstruir o mundo, Ele disse, haja luz. E houve luz, né? Então, Deus começou a falar e o mundo começou a ser criado. Se Deus não falasse nada, e aí? O mundo não teria sido construído ou reconstruído, né? Porque eu acredito que foi reconstruído. Deus já tinha feito o mundo antes perfeito. Satanás caiu aqui na terra, promoveu um caos, tudo ficou em trevas. Aí Deus então começou a liberar palavras e o mundo começou a ser reconstruído. Mas isso é uma outra pregação. Então, a ordem do Senhor Jesus tornou a pregação uma marca distintiva do cristianismo. Nenhuma outra religião jamais tomará a reunião frequente e regular de massas humanas para se ouvir a instrução religiosa e a exortação como parte integrante do culto. A homilética dará, portanto, uma contribuição significativa no cumprimento da chamada à proclamação do Evangelho. Então nós já sabemos que é uma ordem de Deus pregar o Evangelho em insta tempo, fora de tempo. É quer oportuno ou quer não. Nunca a vontade de Deus para nós, mesmo quando não tem oportunidade de pregar o Evangelho, eu preciso criar uma. Eu sou um exemplo disso. 2020 e 2021, eu usei o WhatsApp, eu usei o Instagram, eu usei o Facebook, eu usei tudo que podia para pregar o Evangelho. Pregando na rua, pregando na igreja, pregando em células, todos os lugares que eu tenho oportunidade. Se não tem, eu crio uma. Eu vou pagar lá, eu estou lá no pedágio, né? Quando a gente vai para Itapema, para lá no pedágio. Eu prego o Evangelho para a moça do pedágio, eu estou dando uma moedinha na mão dela, eu falo, Jesus te ama. É pelo menos uma frase, mas eu não deixo de pregar. Ele chega a ser um saco, porque a gente foi para lá com tudo que é aeromoça, tudo que a gente passa por perto dele, Jesus te ama, não sei o que, dizer lá, ele fica para trás o tempo todo. Então a gente tem que pregar o tempo todo. Amém? Em Marcos, né, que é o texto principal aqui do nosso estudo, né, Evangelho de Marcos 16, do 15 ao 16, diz assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então, é uma ordem, né? O ide, ele é uma ordem. Hoje, eu tenho até compartilhado na nossa igreja, em alguns áudios que eu tenho gravado no culto, eu tenho andado preocupado. Porque muitos cristãos parecem que esqueceram que o ide de Jesus não é um pedido, ele é uma ordem, né? E Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se ele é Senhor dos Senhores e ele nos mandou, ele nos deu uma ordem, e vão e façam discípulos, vão e preguem no Evangelho, quem somos nós para argumentar ou discutir com Jesus? O problema nosso é o que é que muitas vezes, se a gente ouvir uma frase dessa do nosso pastor ou de alguém que de repente você está magoado ou ferido com a pessoa, aí a gente tem a tendência de meio que ignorar a palavra, né? Passar por cima, porque eu estou meio dodói com a pessoa que pregou uma verdade bíblica, né? E isso daí é muito falta de sabedoria. Nós temos que separar o pregador da mensagem. Se eu tenho algum problema com o pregador, eu vou tratar com o pregador. A Bíblia diz que ninguém que vai levar uma oferta
no altar, que antes não vai lá e conserta, lembrou que tem um problema com alguém, uma pendência com alguém, então volta lá, conserta o problema com a pessoa, conversa com ela, tenta resolver o que está acontecendo e depois entrega a tua oferta. Então, eu tenho que resolver minhas pendências, né? Crente magoado não vai morar no céu. Amém? Agora, se eu estou de mal como pregador, minha pastora foi muito dura no culto passado, então agora eu estou meio chateado, então esquece, aqui não acontece, né? Aqui em Canalinha não acontece, é só em Nova Atlanta, graças a Deus. Então esquece o pregador e olha para a palavra, porque a palavra quem está falando é Jesus, e se Jesus mandou, né? Vamos fazer o que Jesus está mandando, ok? Então Jesus mandou pregar o Evangelho, né? Fazer discípulos. Então pregar, né, é uma ordem de Jesus, é uma ordem bíblica. E é o que a gente vai tratar aqui nestes dias, é de preparar vocês para se tornarem ótimos pregadores. Não quer dizer que eu que estou ensinando sou um ótimo pregador, estou aqui apenas para ensinar, amém? Eu só queria ler ainda mais um texto para reforçar bem aqui, Eclesiastes 11, que também faz parte da nossa aula, Eclesiastes 11, do 1 até o 6, uma palavra que Deus me deu muito no ano de 2020. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre daquela que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então a Bíblia fala, né? Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, lança a tua semente, reparte com 7, reparte até com 8. Né? Deus está mandando repartir a semente, pregar o Evangelho para 7 pessoas, 8 pessoas. Diz aqui, prega de manhã, prega de tarde, prega de noite, porque eu não sei quem que vai me ouvir e quem vai receber a semente. Né? Jesus disse que o semeador saiu a semear. Ele já sabia que algumas sementes iam cair em terra boa, outras iam cair entre os espinhos, outra ia cair em terreno pedregoso, outra ia cair, vai lá, entre espinhos, né? Outra ia cair na beira do caminho, a ave do céu ia vir e comer. Ele sabe, nós sabemos que essas coisas vão acontecer, mas a ordem é prega, a ordem é lança semente. Quem vai ouvir, quem não vai ouvir, quem vai rejeitar a palavra, quem não vai rejeitar, isso não compete a nós. O nosso papel é semear, é pregar, ok? Então vamos lá. Noções gerais do sermão. Noções gerais do sermão, ponto 1.1. O texto. Ter um texto bíblico como base de uma pregação continuamente nos fará lembrar o fato de que nossa tarefa não é guiar o povo mediante nossa sabedoria, e sim comunicar-lhes os ensinos de Deus contidos em sua palavra. Amém? Então, nós nunca podemos esquecer de orar antes de pregar a palavra de Deus. Hoje quem pregou aqui foi a irmã Michele, né? Se ela não tivesse orado, eu ia orar. Porque se eu não orar antes de pregar a palavra de Deus, eu posso me tornar uma pessoa independente e achar que é a minha sabedoria que eu vou transmitir, é o meu conhecimento, né? E quando eu oro antes, eu estou dizendo, Deus, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu conhecimento. Então, nunca devemos pregar a palavra de Deus com a nossa sabedoria própria. Eu tenho que depender da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é perfeita. Amém? Às vezes eu não consigo convencer uma pessoa da mensagem que eu carrego. Por quê? Porque eu estou tentando usar o meu intelecto. E o intelecto humano não convence as pessoas. O que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, eu preciso da sabedoria que vem de Deus. Ok?
E a Bíblia diz em Tiago, né, que nós devemos pedir a Deus sabedoria, que Ele dá sabedoria de maneira gratuita, é abundante, é livre. Então não custa nada. Senhor, vou começar a célula. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria aqui. Hoje tem um visitante aí que só a tua sabedoria, Senhor. Amém. É uma brincadeira, né? A escolha de um texto é muito importante. Uma escolha bem feita é feliz e dá bom ânimo ao pregador no preparo e na proclamação do sermão e o ajuda a conquistar a atenção dos ouvintes. Detalhe aqui, irmãos, aqui o autor aqui, né, está falando a escolha de um texto. Isso não quer dizer que nós vamos escolher o texto, né? Lembrando aqui que o ideal, esse texto, ou você recebeu um direcionamento de uma autoridade que está sobre a sua vida, ou você orou e Deus te deu o texto, porque a gente, na verdade, a gente não escolhe um texto. Pode acontecer, às vezes, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um tema, e aí o Espírito Santo me lembra que tem pelo menos 5 versículos na Bíblia que falam sobre aquele tema. Então aí eu posso escolher daqueles 5 versículos o que mais Deus falou no meu coração, o que Deus está querendo falar. Aí eu vou lá e escolho um daqueles 5. Eu normalmente, quando eu vou pregar sobre um tema, né, eu normalmente, no mínimo, eu uso 2 versículos para começar a pregar. No mínimo 2. Porque eu gosto de fundamentar bem o que eu vou falar. Para não dar margem para o capeta de dizer assim, mas isso não está na Bíblia. Então eu gosto de pelo menos 2 versículos para começar a minha pregação. Pode ver, se vocês for ouvir a minha pregação, dificilmente eu vou começar uma pregação sem citar pelo menos 2 textos bíblicos. Como eu já fiz aqui hoje, né? Porque eu gosto de fundamentar, para ficar claro para quem vai ouvir, e até para o capeta, se estiver ouvindo, que ele diz que está ao nosso derredor, né? Que o que eu estou pregando está na palavra. Eu não estou inventando uma mensagem. Estão entendendo? A gente não pode inventar uma mensagem, eu tenho que pregar a palavra. Ok? Senão, está fora do princípio, né? Um bom texto para pregadores iniciantes é aquele aquele de significado bem claro, de fácil interpretação e bem conhecido. Estes fatores facilitarão o trabalho homilético para a composição de um bom sermão. É evidente que vocês estão começando, vocês não vão pregar uma coisa difícil, né? Não vai, Deus, se vocês for orar, pedir a Deus uma palavra, provavelmente Deus não vai dar para vocês uma palavra de alguma coisa que vocês nunca pregaram, que é totalmente inédito, é uma coisa que vocês não dominam, que vocês têm até dificuldade de falar sobre aquilo. Deus não faz isso, né? Ele pode até fazer isso, mas só que aí vai ter que ser algo com muita antecedência, para vocês terem bastante tempo para se preparar, ok? Porque senão vocês vão ficar inseguros na hora de pregar. Pensou, Deus te chama para pregar na segunda-feira, te chama para pregar na quarta, de uma coisa que você nem nunca ouviu falar. Provavelmente vai ser difícil de pregar na quarta-feira, porque é muito pouco tempo para se preparar. Então, normalmente, vocês que são iniciantes, é bom orar e Deus vai dar geralmente um texto que vocês dominam. Exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca ouviu falar esse texto. Então, vai ficar bem mais fácil de pregar, não vai? Estão entendendo, né? Dúvidas é só levantar a mão. A interpretação do texto. É um dever sagrado interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu significado real. Aquilo que o texto de fato quer comunicar, né? Isso aqui está falando do sentido literal. Às vezes eu vou pregar uma palavra e o Espírito Santo, ele me dá a capacidade de falar coisas que estão nas entrelinhas, que está além do texto. Mas é sempre bom eu ficar preso ao sentido literal, né? Às vezes, tem pregadores que eles querem viajar tanto no texto, ele quer flutuar, ele quer ir lá numa outra dimensão, que ele acaba fugindo do sentido literal, né? E isso pode se tornar perigoso para quem é iniciante. Para quem já tem bastante experiência,
a pessoa com certeza ela sabe o que está fazendo. Ela pode dar uma viajada e daqui a pouco voltar para o sentido literal. Agora, quem está começando, é bom ficar mais preso no literal. Ali. O que o texto está falando? O texto está falando que José e Maria foram levar Jesus Cristo no 8º dia após a circuncisão para apresentar o menino. Então, eu vou falar do José e Maria, que estavam indo até o templo, apresentar o menino. Eu vou ficar dentro disso daí. Eu não vou querer dar muita viagem, tá entendendo? Porque senão eu posso me perder na pregação. É sempre podendo trazer uma experiência real ou fazer uma comparação com uma situação que está na palavra? Sim, a gente vai ver isso aqui durante a aula. Né? Eu posso, claro, com certeza, incrementar, muitas vezes com um testemunho pessoal, com uma história que eu vivi naquele dia. Quantas vezes aconteceu comigo? No dia da pregação, ou 2 dias antes, ou 3 dias antes, eu vivi um acontecimento, uma história, que aquela história se transformou numa pregação, numa mensagem. Né? Mas, claro, eu vou fundamentar na Bíblia, eu vou pegar textos bíblicos para fundamentar a mensagem que Deus quer falar. Então, Deus faz muito isso com a gente, como pregador. Então, essa tarefa aparentemente simples, na sua execução e na responsabilidade do pregador, vai se apresentar requerendo cuidados necessários para não fugir ao propósito central da pregação, na comunicação da verdade. Por isso é importante observar os seguintes cuidados. Então, a gente vai ver agora os detalhes que a gente tem que observar. Então, como eu estava falando, a gente precisa ter um cuidado. Se eu for citar alguma coisa que está fora do texto, eu preciso ter um cuidado de não perder o foco. Eu posso até citar, mas eu tenho que depois voltar para o foco. Às vezes, já aconteceu comigo, a gente vai citar um acontecimento e dependendo, de repente você não está no teu melhor dia, você acaba perdendo o foco e você não está muito bem conectado com o Espírito Santo e acaba se perdendo na mensagem, não consegue mais voltar. Né? E se a gente tiver humildade, a gente pede ajuda do público. Onde é que eu parei mesmo? E aí o público ajuda. O pastor parou naquela parte. Aí a gente consegue voltar. Mas pode acontecer da gente se perder e não voltar mais. É terrível isso. Né? Já aconteceu. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não, para não perder muito o foco da ideia central do que a gente quer transmitir. Toda mensagem ela tem que ter uma ideia central. Né? Eu preguei há 2 domingos atrás sobre não remover os fundamentos. Deus colocou no meu coração que existe algo muito importante que não pode faltar para a igreja, que é a comunhão da igreja. A igreja precisa ter tempos de comunhão. Para isso tem o culto, para isso tem as células, né? Que são momentos providenciados por Deus para a gente ter comunhão, para a gente estar junto. Né? Então eu queria reforçar isso que eu considero um fundamento, algo que não pode se perder. A igreja, se ela perder esse hábito de ter comunhão, então eu peguei alguns textos bíblicos para fundamentar isso. Eu procurei não fugir muito disso. Ok? Só um exemplo. Então nós temos que observar alguns cuidados na interpretação do texto. Quais são os cuidados? Primeiro, estude cuidadosamente o texto. Esforce-se por apanhar o sentido preciso e exato das palavras e frases usadas no texto. Saber e conhecer a língua portuguesa é muito importante. Dê atenção especial às figuras de linguagem que podem ocorrer no texto ou no contexto, a fim de que as conclusões sejam de fato precisas. Então, estude cuidadosamente o texto, né? Então, se você vai pegar um texto ali, 1 versículo, 2 versículos, 5 versículos, 10 versículos, estuda todo aquele texto. Eu aprendi na minha escola de líder que nós temos que ler no mínimo 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes. Foi o teu sogro que ministrou pra gente. A minha mãe está lembrando aqui que o meu sogro, meu pai na fé, seu José Moacir Muniz, ele ensinou, na época que ele era nosso professor na escola de líderes, né? Que tem que ler até 10 vezes. Olha só, que curiosidade. Eu não lembrava disso, não. 10 vezes para a gente poder absorver.
Porque cada lida, o Espírito vai revelando algo diferente para você. Aquilo que você não viu no primeiro. Eu não leio 10 hoje em dia, né? Mas antigamente eu lia. Mas hoje em dia eu leio no mínimo 5 vezes. Amém? Tudo depende de como que a gente está no momento, né? Se você está bem com Deus, você está com paz, está tudo tranquilo, tudo certo. Às vezes você vai ler uma vez, 2 vezes, Deus já começa a falar com você, já vem inspiração, né? Agora, às vezes, nós pregadores, a gente vive debaixo de guerras e batalhas. Às vezes você está debaixo de uma tempestade, de uma batalha terrível, que está difícil até de se concentrar, né? Então, claro, a gente vai orar, vai buscar a Deus para buscar a paz, né? Mas, enfim, tem momentos que a gente tem uma necessidade realmente de ler mais vezes para conseguir realmente absorver, né? Para poder captar realmente. Tudo depende, a gente tem que respeitar os momentos que a gente está vivendo. Segunda dica aqui, estude o texto à luz do seu contexto imediato. Estude o texto à luz do seu contexto imediato. A linha de pensamento em que o texto se encontra, por certo, lançará bastante luz para o entendimento do significado dele, pois é costumeiramente indispensável a sua boa compreensão. Tem uma frase que diz, né? Texto fora de pretexto vira pretexto, né? Texto fora de contexto vira pretexto. Então, é muito importante, claro que cada mensagem é uma mensagem, cada pregação é uma pregação, mas é muito importante eu conhecer o contexto daquilo que eu quero pregar. Principalmente, eu estou pregando, por exemplo, sobre uma viagem de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. Eu estou pregando sobre uma viagem de Paulo. Aí eu vou lá, pego 5 versículos isolados para pregar sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Se ele estava numa viagem, então é importante eu ler o texto inteiro, o contexto da viagem todinho, do começo até o final. Eu posso pregar só 5 versículos, mas eu tenho que ler o capítulo inteiro. E se a viagem do apóstolo Paulo está em 2 capítulos ali de Atos, eu tenho que ler os 2 capítulos para entender toda a viagem, está entendendo? Saber o que aconteceu do começo até o final. Para quando eu estiver pregando aqueles 5 versículos, eu sei o que aconteceu com Paulo do começo até o final. Eu posso não citar tudo na pregação, mas eu sei. Por que eu preciso saber? Porque se na hora que eu estiver pregando o Espírito Santo sentir necessidade de acrescentar algo mais, eu vou saber acrescentar algo mais, porque o Espírito Santo só consegue lembrar aquilo que eu estudei antes. Se eu não estudar antes, o Espírito Santo não vai me lembrar de uma coisa que eu não li. Está entendendo? Então eu posso pregar os 5 versículos, mas eu tenho que conhecer o contexto todo. Tem uma passagem de Paulo, que eu sou apaixonado por essa passagem de Paulo, quando ele fala assim: eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que me foi confiado. É uma frase de Paulo. Dá para fazer um sermão de 2 horas de duração com essa frase. Ou até mesmo mais de 2 horas. Porque é muito forte. Ele está dizendo, olha, eu não tenho nada a minha vida por preciosa. Minha vida não é preciosa. Contanto que eu cumpra o ministério chamado que Deus me deu. Então dá para fazer um sermão dessa frase, só que essa frase está dentro de um contexto. Aí, entendeu? Aí o importante é que eu leia todos os versículos que vêm antes, que vêm atrás, os que vêm depois, para mim poder entender melhor. Entendeu? Eu posso fazer a mensagem com um versículo, mas é bom saber o que estava acontecendo, né? Quando ele falou isso. É isso que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo bem claro. É o que eu estou pensando. Vou dar um exemplo bem claro que eles vão entender. A história de Noemi e Ruth. Eu posso pregar que Boaz foi o resgatador de Ruth, certo? Sim. Mas eu tenho que saber toda... Para mim, fazer um sermão e poder falar algumas coisas, eu tenho que saber toda a história de Noemi lá do começo, o porquê que chegou até Boaz para ele resgatar Ruth. Né? É mais fácil, porque eles vão entender que é um livro pequeno. Isso é quase que
que óbvio, né? Quanto mais eu dominar o assunto que eu vou pregar, eu conhecer a história, eu conhecer o contexto, mais rico pode ficar a mensagem, né? Só que, claro, eu tenho um tempo para pregar, né? Se eu vou pregar numa célula, a célula não deveria passar de 1 hora, né? Então, aí se eu quiser, tipo, encher muita linguiça, entre aspas, a célula daqui a pouco vai virar 2 horas. Aí tem um visitante que não volta nunca mais, porque, meu Deus, eu fui convidado para ir naquela célula, a célula não acabava nunca. Que, infelizmente... A célula deles acaba 10h30. Então, A estrutura do sermão agora. só dentro dessa questão do contexto, eu poderia acrescentar aqui também a importância do conhecimento do pano de fundo, né? O que é o pano de fundo? O pano de fundo está ligado ao contexto, é a história, é o momento na história em que se narrou aquele acontecimento, né? Então, existem assuntos na Bíblia, que praticamente tudo, né? Que aconteceram em alguns momentos específicos da história. Por exemplo, Paulo viveu na época de Nero, que era um governador do Império Romano. Então, se eu for estudar lá na história, quem foi Nero, quem foi esse governador do Império Romano, o que aconteceu? Aconteceu dele ter botado fogo em Roma, e ele acusou os cristãos de ter botado fogo em Roma. Ok? E foi nessa época aí que Paulo estava escrevendo a carta YX. Então, esse conhecimento da história também, que a gente chama de pano de fundo, também vai enriquecer o sermão. Então, isso é importante. Está ligado também a essa questão do contexto. Vamos lá, o assunto. 1.3, o assunto. Essa é a matéria que será proclamada durante o sermão, né? Cada sermão tem um assunto, né? Que está ligado ao tema. Eu gosto de colocar tema nas minhas mensagens, né? Então, tem pregador que prega sem colocar tema. Não é uma regra. Mas quando a gente coloca um tema na mensagem, o tema contribui para prender o assunto, né? Prender a atenção. Quando eu coloco um tema, a pessoa já sabe, o pastor vai pregar sobre isso. E se a gente souber, com a ajuda do Espírito Santo, colocar um tema criativo, aquilo vai contribuir para despertar o interesse de ouvir a mensagem até o final, ok? O assunto é o conteúdo do sermão. O que se quer dizer e provar, né? O que eu quero afirmar? Qual é a mensagem que eu quero levar para as pessoas? O que eu quero provar com essa pregação? A relação do assunto para com o texto deve ser clara. Então eu preciso ser claro no que eu estou querendo afirmar, no que eu estou querendo provar. Eu preciso ser transparente, preciso ser claro. Não dá para ficar enchendo linguiça e não chegar a lugar nenhum. Tem que ser claro. O que eu quero falar? O que eu quero provar? Qual que é a mensagem? Qual que é o assunto principal que eu quero trazer para vocês hoje? Entendeu? Clareza. O motivo principal que nos leva a escolher um texto está no fato de ele expressar ideias que fundamentam um assunto digno de ser compartilhado. Vamos lá, a estrutura de um sermão. Um sermão, ele tem que ter introdução, texto, assunto, ocasião, argumentação, conclusão, apelo, ok? Então, isso aí é a estrutura de um sermão. Introdução, que divide em texto, assunto, ocasião, argumentação, conclusão e apelo. Então, introdução. O que é a introdução? A introdução é o aperitivo no começo da mensagem. Quem aqui já foi no restaurante que eles serviram um aperitivo antes? Nós temos aqui uma sopa, uma sopa, como é que chama? Um capelete, né? Uma sopa de capelete. Então, é um aperitivo, né? Ou você vai no restaurante à beira do mar, que ele serve ali uma isca de peixe, né? Então, é um aperitivo, não é ainda o salmão que vai vir depois. Eles servem os bolinhos de peixe. Lá em Santa Luzia,
Em Santa Luzia tem restaurante que serve bolinho de peixe. Então você vai no restaurante à beira do mar, você vai pedir um congre, vai pedir um salmão, né? Vai pedir uma anchova. Esse é o prato principal. Mas antes de chegar ao prato principal, para você não morrer de expectativa ali no restaurante, ele serve um aperitivo, ok? Que é justamente para você já começar tomando gosto pela coisa. Então isso é a introdução da mensagem. Se eu estiver totalmente conectado com o Espírito Santo, geralmente o Espírito Santo ele me dá essa introdução todinha. Ele me dá, mas nada me impede de ir em casa, buscar a Deus, e o Espírito Santo já vai me dar em casa e eu posso botar no papel essa introdução. A introdução, ela tem dois objetivos principais. Primeiro, interessar os nossos ouvintes no assunto e prepará-los para que o entendam. Promover interesse, né? O objetivo da introdução é promover interesse. Esta noite eu vou pregar sobre sexo. Meu Deus, todo mundo se arrepiou agora. Mas prega sobre sexo? Deveria, né? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo coisa errada, do jeito errado, no lugar errado, porque não se ensina isso na igreja. A igreja tem que se ensinar sobre tudo. Tudo a gente tem que ensinar. Né? Mas viu como esse tema despertou todo mundo? Quem estava dormindo, acordou. Então, dependendo, quando a gente escolhe o tema certo, quando tem um aperitivo certo, né? Acorda todo mundo. Todo mundo fica interessado. Ele vai falar sobre isso mesmo? Não, hoje não. Hoje não. Então, nessa tarefa, algumas fontes são importantes para serem consideradas. Na introdução, né? Algumas fontes são importantes para serem consideradas. Primeiro, a estrutura de um sermão, né? O texto. Sempre que o significado do texto exigir explanação, esta pode naturalmente constituir a introdução. Sempre que o significado do texto exigir explanação, já serve de... esta pode naturalmente constituir a introdução. Assim também, quando uma explanação do contexto esclarece o sentido do texto. Amém? Então, às vezes, você vai explanar o contexto e o próprio contexto que você está apresentando, ele já vai apresentar o sentido do texto principal que você está mencionando. O assunto. Uma introdução que fale da relevância do assunto quanto a um problema ou necessidade presente será sempre muito apropriada. Então, se você conseguir preparar uma introdução que prove a relevância daquilo que você vai querer pregar em relação a um problema ou necessidade presente, isso é muito bem apropriado. Eu botei aqui um exemplo aqui para compartilhar com vocês. Eu adoro exemplos, né? Um assunto que tem sido muito comum na sociedade nos últimos anos. Por exemplo, ideologia de gênero, né? Alguns partidos políticos tentaram, de goela abaixo, forçar os professores, foram forçados a ensinar às nossas crianças que agora surgiu o gênero, né? O menino, ele pode escolher o sexo que ele tem, a menina pode escolher o sexo, e o menino pode se denominar menina, com uma certa idade, e a menina pode se denominar menino, que afinal de contas agora é o gênero. Não, né? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou macho e fêmea, ponto. Então eu vou pregar sobre isso. Eu vou provar na Bíblia para todo mundo me ouvir que Deus criou homem e mulher e ponto final. Então eu posso fazer uma introdução comentando sobre essa situação das trevas que estão querendo provar que homem pode escolher o seu sexo, mulher pode escolher o seu sexo, né? E aí eu vou lá e pego a Bíblia, provo
que a palavra de Deus é a verdade. Amém?